Fui à procura do biscoito do BTS na Americanas do shopping daqui. E. Ai, gente, parece que tava com vergonha porque tava fechando. Tem nem a seção de biscoito. Tá, seção de biscoito e. Americanas tá deixando bem. Oreo normal. Acredito. Negresco. É sério? A favela não venceu. Mas eu preciso de uma aguinha. Americanas do shopping não tem. Então, vou pegar uma água e ir embora. Chateada. Só tem o normal. Normal tem bastante. Água. Onde tem a geladeira? Aqui não tem a geladeira também. Ali, ó. Nada.